Então, para executar esse método aí, né, não muda nada para qualquer situação, só tem esse detalhe. Quando vocês viram lá o método anterior, que eu passei lá, o método de Rosenhover, né, qual era a exigência para o método de Rosenhover? Era que você tivesse os valores desejáveis de velocidade e aceleração angular para as peças, certo? Aqui não. Aqui a exigência para esse método é que você tenha uma ideia dos pontos por onde o mecanismo vai passar enquanto ele estiver em movimento, tá? Então, cada método tem as suas exigências, né? Então, você tem que ver que informação que você tem ou o que você quer que o mecanismo faça, tá? E a partir disso, selecione o método. Tem um outro método, né, que eu passo, né, para o pessoal aí, que é o método de Fraudenstein, tá? É um nome bonito, Fraudenstein, tá? Que é um outro método para fazer cálculo de mecanismo articular de 4 barras, tá? Que usa daí, leva em consideração, tá, as posições angulares das peças, tá? Então, aqui a gente usou as posições cartesianas, né, dos pontos, né, das peças para poder determinar aonde esse mecanismo vai se posicionar. No método de Fraudenstein, a gente usa as posições angulares, tá, das peças de acordo com uma função que vai representar o deslocamento do mecanismo, tá? Mas esse aí eu deixo aí para quem for pesquisar aí, for se aprofundar mais, buscar informação, porque não vai dar tempo aqui, tá? Se fosse aula presencial, vocês iam ver isso aí, mais um monte de coisa. Mas, infelizmente, esse nosso modelo aí é perverso, tá? Ok? Vamos em última avaliação de vocês aí, tá? Como eu falei aí na outra aula, vou deixar um trabalho aí para vocês fazerem para a M3, tá? Então, o trabalho vai ser sobre este assunto aqui, ó. Camis, tá? Então, já vou adiantar, mas depois aqui no final eu escrevo de novo, tá? Vocês vão escrever um trabalho, tá? Que nada mais é do que um memorial de cálculo, tá? Para elaboração de projeto de Camis, ok? Tá? Mas aí eu deixo escrito aí no final aí para você anotar e entregar aí até o final do mês isso daí valendo a média final aí da M3, ok? Não vai ter prova daí, tá? Vai ser esse memorial de cálculo aí que vocês vão construir aí, beleza? Então, mas vamos lá. O que vem a ser uma CAMI, né? Bom, uma CAMI, né, faz parte... Não, vou deixar para vocês fazerem em dupla, tá? Aí vocês se ajudam aí, um ajuda o outro aí, faz a pesquisa aí e monta um memorial de cálculo, tá? E aí vai ser assim, ó, presta atenção, ó. O memorial de cálculo que você vai fazer vai depois servir para você na tua vida profissional, para um dia, né, o cara não vir perguntar: ô professor, fechei um orçamento aqui e vou precisar fazer um projeto de CAMI aqui. O professor tem um modelo aí de memorial de cálculo aí para mim fazer aqui, para projetar a CAMI? Esse silêncio que vocês ouviram é o silêncio que eu sempre faço quando o cara me pede um memorial de cálculo, né? Para ele, cara, o caderno de vocês é um memorial de cálculo, tá? Isso que vocês fizeram anteriormente é um memorial de cálculo, tá? É isso aí que vocês precisam fazer, tá? Para projetar, né, as máquinas, os equipamentos, as estruturas, é isso aí, né? Só que aí junta resistências materiais, mecânica geral, mecanismos, elemento de máquina, para daí você ter o projeto do equipamento completo. Então, o cara vem me pedir, tem um modelo aí de memorial de cálculo aí para mim fazer um redutor aí para um guincho? Pô, cara, tem. É só pegar o Norton, o Shigley, o Beer, o Hibler
botar o Timoshenko, mais o Chiaverini, né? E aí você tem o memorial de cálculo, né? Vou entregar a pilha de livro para o cara fazer o memorial de cálculo para ele, né? Ah, mas não tem já um mastigado? Cara, cada projeto é um projeto, cara, né? Você faz lá um projeto lá, agora fizemos um projeto lá de linha de vida. Linha de vida para 6 pessoas, né? Um cabo só, 6 metros, né? Então, o projeto que tu vai fazer pode ser que seja para 5 pessoas, para 2 pessoas, para 1,5 metro, para 4 metros, para 2,5 metros. Cara, cada projeto é um projeto. Não tem uma receita de bolo lá pronta lá, que é sempre a mesma coisa, tá? Entendeu? Não dá para, não tem como fazer isso. Óbvio que ao longo do tempo você vai guardando, aí olha para um, olha para o outro, tal, mas não dá para repetir a mesma receita para todos aí, porque não vai dar o mesmo resultado, tá? Então monta aí um memorial de cálculo, deixa guardado e aí quando você precisar, você consulta ele, dá uma olhada, vê o que é que você vai ter de variáveis envolvidas aí para você poder usar no teu projeto. Mas vamos lá. Então, o CAMI, né, é um elemento de máquina, mas faz parte aqui do estudo aqui de mecanismos, tá, que tem, né, a função primordial de transformar, né, um movimento rotativo em um movimento linear, tá, parecido, né, com o mecanismo manivela-biela-cursor, só que aqui eu tenho menos partes envolvidas para fazer com que haja essa transformação do que é um movimento de rotação em um movimento linear. Então aí no desenho vocês estão vendo, eu tenho uma superfície de uma came, tá certo? Que vai desempenhar um giro e esta came, a superfície dela está em contato com o seguidor, tá? Então o objetivo é que aquele seguidor se movimente na vertical, para cima e para baixo, à medida que a came desempenha a função dela de giro, ok? Aqui daí, afastando um pouco o desenho, né, a gente tem aí os componentes aí que fazem parte aí do sistema de fechamento, aí, abertura aí, da câmara de combustão, por exemplo, de um motor gasolina, motor ciclo Otto aí comum, né? Então você tem lá uma came, né? Tem um seguidor, aí lá em cima você tem um balancinho, né? Um sisteminha ali com uma mola, uma haste, né? E a válvula, né? A haste e a válvula é uma coisa só, um bicho só, né? À medida que a came gira, empurra aquele seguidor para cima, né? Que por sua vez faz o balancinho girar, certo? E empurrar a válvula contra a mola para baixo, fazendo com que a válvula abra a câmara, certo? E aí, nisso de abrir a câmara, a mistura ar-combustível entra, ou os gases da queima da combustão saem, né? Dependendo de que válvula que é essa daí no motor lá, né? A combustão, ok? E aí embaixo ali tem um detalhezinho ali de um eixo, né, com duas cames ali projetadas em cima dele, ok? Em geral, né, as cames todas elas são solidárias ao eixo, é uma peça só, né, então você forja, né, ou funde o sistema em uma coisa só e depois usina, retifica, faz o polimento aí da superfície das cames e tem aí no final aí o comando de válvula aí que você vai usar no teu equipamento, ok? Então o conceito é, à medida que a came gira, o seguidor sobe e desce, né? Ou vice-versa, né? Sejam, né, uma hora, né, em que ela vai gerar o ponto morto inferior e outra hora que ela vai gerar o ponto morto superior. Então ali tem as duas posições, né? A haste totalmente recolhida para baixo, né? E a haste totalmente avançada para cima, de acordo com a posição de giro que a came se encontra, ok?
Tipos, né? Tipos de kami. Das três que vocês estão vendo aí, a mais comum é a extremidade de prata, ali, de prato, que é a da direita, tá? Mais comum. Mas pode ter extremidade de rolo, né? Prosseguidor, tá? E pode ter a de extremidade de ponta, que também não é muito comum, tá? Então, tanto a primeira quanto a terceira tem a questão do atrito envolvido, né? Muito forte, tá? Não que a do meio de rolo não tenha, mas as duas das extremidades, a de ponta e a de prato, geram mais atrito do que a de rolo. A diferença é que a de rolo, a do meio, tem mais uma peça, que é o rolo, né, o mancal para esse rolo aí funcionar, que vai depender, durante a vida dele, quanto a desgaste também. Mas eu diminuo o desgaste entre a superfície da came e do seguidor, pelo fato de eu ter um rolo ali fazendo o movimento ali e transmitindo, né, o deslocamento para a guia, né, para o seguidor. Ok? Um outro tipo seria o tipo de tambor. Então, é um sistema de kame também, tá? Que funciona da seguinte forma. O rolo, né, ele tem uma canaleta, né? Se essa canaleta fosse usinada, né, de forma circular perfeita, aquele seguidor lá em cima, né, ficaria parado à medida que o tambor gira. No entanto, esse canal ele é usinado de tal forma que a hora que o seguidor encaixa lá dentro e o tambor começa a girar, né, o seguidor faz um movimento, né, de lateralidade, ora para a esquerda, ora para a direita, no caso aí desse desenho, mas pode ser para cima e para baixo, só girar 90 graus aí o conjunto, tá? E aí a haste, né, que está presa no seguidor, faz um movimento conjunto aí lateral, para a esquerda ou para a direita, tá? Aí tem a vista que seria frontal e uma vista de corte da seção AA para você ver a posição, ok? Aqui um outro tipo, parecido com o tipo de kame de tambor, tá? Que é a kame frontal. Então é como se fosse um tambor, né? Então se olhar um tambor, é um cilindro, né? E você fizesse um corte na diagonal desse tambor. Então você pega só uma parte dele e aí nessa superfície você vai tocar na superfície, tá? Então o tambor vai ter um giro, né? Tem a setinha ali representando o giro do eixo do tambor, tá? E aí o rolinho, né, fica ali em contato com essa superfície do tambor, e à medida que o tambor gira, né, a haste do seguidor ali, né, através do contato com o rolo e a superfície da câmera, faz também um movimento, né, ora para a esquerda, ora para a direita, né, desse sistema de câmera aí de tambor aí frontal, tá? Aí você pode me perguntar, tá, mas ele está girando, como é que ele faz para a esquerda? Ok, ele vai, mas como é que ele volta? Uhum. Não, porque aí não tem no desenho, mas tem que ter uma mola que empurre, né, que mantenha sempre a pressão entre o seguidor e a superfície da came, né? A mola serve para isso, né? Para garantir contato sempre entre as duas superfícies, do seguidor e da came, que elas não percam contato. Aliás, isso também é um detalhe que vocês vão ver ali na elaboração do memorial de cálculo, né? Que existe o tal do jerk. Né? Quem é o jerk? A gente deve evitar o tal do jerk, que é o movimento que é de perda de contato entre o seguidor e a superfície da came. Tá? Como vocês viram, a came ela tem uma geometria, uma dada geometria, que nada mais é do que uma rampa, né, ou uma ladeira, né, dependendo da posição em que ela está girando, né, que faz com que haja o movimento do seguidor. Tá? Imagina que essa
extremadamente alta, uma rotação infinita, tá? Uma velocidade, uma RPM infinita. O que vai acontecer com o seguidor, né? O seguidor vai tomar um impulso tão grande, né, devido ao efeito dessa rotação, dessa RPM infinita da Kami, que simplesmente esse cara vai ficar parado, né? Ele não vai se movimentar. Ou se movimente com um curso, né, tão pequeno, né, devido a essa alta rotação, que é como se tu ficasse, né, empurrando ela e não desse tempo, né, não desse tempo para o seguidor voltar para o ponto morto inferior e tocar de novo na superfície da Kami para, né, seguir o caminho normal, né, de contato entre, né, o contato mecânico entre a superfície do seguidor e a superfície da Kami. Tá? Então, isso aí é altamente indesejável, né? Para quem acompanha, lê, estuda essa parte, né, automotiva aí sabe, né? Você tem um problema de flutuação de válvula, né? Mesmo não pensando em RPM infinita, né? Mas em rotações altas aí, né? Você tem esse problema aí de flutuação de válvula. A válvula de admissão e a válvula de escape não fecham totalmente, porque a rotação é tão alta do comando de válvula, né, que elas ficam flutuando. Então ela não abre e não fecha direito. Isso aí provoca o quê? Provoca uma perda de potência do motor, né? Porque a câmara, né, de combustão, ela tem que estar sempre fechada no momento da explosão, né, e abrir as válvulas no momento, no tempo de descarga, né, de escape, e no momento de admissão. Então, no momento de admissão, a válvula de escape não pode estar querendo abrir ou querendo fechar, ela tem que estar fechada, né? E na hora de escape, a válvula de escape tem que estar aberta totalmente e a válvula de admissão não pode estar querendo abrir ou querendo fechar ainda, tem que estar fechada, porque senão você começa a misturar os gases da combustão com os gases, a mistura ar-combustível, e aí você vai ter dióxido de carbono misturado com oxigênio, e aí na hora de soltar a centelha da vela, você vai ter perda de eficiência, porque o monóxido de carbono vai estar atrapalhando ali, ocupando espaço que era para ser só do oxigênio, tá certo? Então, quando ocorre essa flutuação de válvulas, isso é um problema, né? Aí tem aqueles motores lá, um comando VVT, se não me engano quem desenvolveu foi a Toyota há muito tempo atrás, que faz esse movimento dentro do mancal lá, do comando de válvula lá, VVT, isso, que faz justamente uma compensação aí para melhorar esse probleminha aí, Toyota, né? Toyota, muitos anos atrás aí eles desenvolveram isso daí, né? Tem depois os caras aí que compraram o projeto aí, ou deram uma mudada para, né, dar uma disfarçada ali, mas mais ou menos tem outros fabricantes aí que usam esse sistema aí, tá certo? Não entendo muito da parte automotiva, né? Desses sistemas aí mais específicos aí, tá? Mas é assim que funciona. Ok? Outro tipo de Kami, ó, Kami do tipo quadro circular, tá? Então eu tenho um eixo, tá certo? E nesse eixo eu tenho um eixo com um diâmetro maior. Só que esse eixo com um diâmetro maior, ele não é concêntrico ao eixo de diâmetro menor, tá? São duas circunferências, uma que tem um diâmetro menor, a outra que tem um diâmetro maior, mas elas são excêntricas, tá? E aí essa circunferência, ou esse eixo que tem um diâmetro maior, vai ficar confinado dentro de um quadro, como esse aí que vocês estão vendo. Quando ele girar, o eixo menor que está preso nesse eixo maior excêntrico girar, ele faz com que esse quadro tenha um movimento, né, nesse desenho aí, vertical, né, ora para cima, ora para baixo. Então,
eu faço com que esse quadro se desloque, né? O movimento de rotação se transforme num movimento de translação, tá? Um movimento de avanço e retrocesso, um movimento alternativo, certo? Então, esse é um tipo, né? Mas tem também a, a, a Kami triangular, que também funciona do mesmo jeito, só que ao invés dele ser circular, ele tem um perfil ali que não tem nada a ver com aquele outro cara lá da automotiva, que é o motor Wankel, né? Não tem nada a ver com o motor Wankel, tá? É uma Kami ali que parece, né, um Wankel, mas é quase um triângulo, tá? Que também está preso num eixo ali embaixo. Então o eixo gira e essa Kami triangular, né, acompanha esse giro, mas como ela não está presa no centro, tá, do eixo, mesmo que tivesse, também não ia resolver, né? Ela faz com que esse quadro aí se movimente, tá certo? Aqui um outro tipo especial aí de Kami, tá? Que é a tal da Kami de palminha, né? Usado há muito tempo atrás, por exemplo, por ferreiros, né? Por agricultores, né? Ou para trabalhar o metal ou para moer grãos, né? Então você tem ali um martelo, né, que está associado a uma alavanca e o movimento se dá através daquela curva epicicloidal, tá certo? Daquele elemento condutor. Então, à medida que o cara tem ali um movimento circular, né, ele faz com que a ponta da alavanca, né, que está tocando em cima, né, dessa curva epicicloidal ali, né, faça com que a alavanca levante e quando perca o contato, o martelo desce, né, a alavanca desce, o martelo bate numa bigorna, né, bate num recipiente lá que tenha grãos lá para fazer a quebra do grão, tá certo? Então, é um tipo aí de sistema. O outro tipo, né, de palminha também, né, também chamada de palminha de pilão, tá? É esse cidadão aí, mais simples, né? Que tem uma curva só, epicicloidal, então à medida que ela gira, ela faz, né, o ressalto da haste do seguidor levantar e quando perde o contato ela cai, tá? Então, um sistema do tipo não exatamente assim, né? Mas o tipo bate-estaca, por exemplo, né? E aí aqui, né, a representação gráfica, né, do modelo mais famoso aí de Kami, que é a Kami de disco, né? Tem um perfil aí de disco. Aí no caso um seguidor de ponta, mas poderia ser um seguidor de prato. Para o seguidor de ponta é mais fácil de você entender, né, o desenho, a geometria. Tá? Vamos imaginar o seguinte, que para esse seguidor aí a gente desenha eixo de simetria do seguidor na vertical, em alguma posição, uma circunferência. Tá? Então, a gente vai desenhar uma circunferência que o centro da circunferência coincide com o eixo de simetria do seguidor. Tá? Então, temos uma circunferência desenhada. Tá? E aí a gente vai pegar essa circunferência e vai dividir, nesse caso aí, em 16 intervalos. Tá? Então, a gente divide de 1 a 16 e aí a nossa circunferência tem 16 intervalos. Se essa circunferência girar, né, vocês vão concordar que a haste do seguidor não vai se movimentar, né, ela vai ficar parada. Para ela se movimentar, né, ou eu pego essa circunferência e desloco ela em relação ao eixo de simetria do seguidor, né, da haste do seguidor, para a esquerda ou para a direita, né, para daí poder haver o movimento desse seguidor. Então eu faço, né, o desvio desse centro, dessa circunferência, para baixo não adianta, porque aí o seguidor vai encostar e vai girar e vai continuar parado, né, ou jogar a circunferência para cima, né, a haste vai subir também, mas quando ele girar, né, vai continuar, a haste do seguidor vai continuar parado, né, então ou eu jogo ela para a esquerda, né, ou eu jogo ela centro da circunferência para a direita,
o seguidor se movimentar. Ou faço o seguinte, tá? Eu prolongo as linhas de divisão de 1 a 16, tá? Para valores aí variados, né? Para distâncias aí variadas. Então, para o comprimento 1, para o comprimento 2, para o comprimento 3, eu mantenho a mesma distância da circunferência. Agora, para o comprimento 4, eu aumento ele um pouquinho. Para o comprimento 5, né, para a divisão número 5, eu aumento mais um pouco. E assim vou indo. Para o 8, para o 9, para o 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí lá no 16, né, estou quase de novo com o mesmo comprimento que eu tinha, né, no original. E volto para o comprimento número 1, exatamente igual ao original. Então, eu peguei e fiz uma variação, né, de distâncias ao longo da divisão dessa minha circunferência e construí um perfil, né, em cima da circunferência de base para que, quando a minha circunferência gire, solidário gire junto esse perfil aí que foi desenhado e a nossa haste do seguidor venha desempenhar um movimento, ok? Obviamente, esse movimento tem que ser compatível com aquilo que o mecanismo vai precisar desempenhar. Então, se a válvula lá dentro do cabeçote do motor tem que abrir, né, 15 milímetros, né, eu preciso projetar esse cara de tal forma que a medida proporcione esses 15 milímetros de movimento da haste do seguidor e a válvula vá realmente abrir esses 15 milímetros. Aqueles motores AP era fácil de fazer, porque o tucho era ligado direto na válvula, né, a superfície ali do sistema, né, e a came, né, tocava direto em cima desse cara, né. Nesses motores aí, um tempo atrás aí vocês abriram lá, viram lá o motor, aquele motor VTEC Rocan lá, aí já era que nem o outro desenho que vocês viram lá. Tem uma haste, tem o comando de válvula, tem uma haste, tem um balancinho, né? E aí tem a válvula. Então esse já é mais complexo, já tem mais peça envolvida, né? Aí o balancinho, dependendo da onde você fixar ele para ele fazer o movimento de gangorra, vai dar mais curso ou menos curso para a válvula abrir ou fechar, tá? Então, tudo vai depender do que é que você vai fazer, tá? E aí, para você avaliar o percurso, tá, né, que essa haste desse seguidor vai desempenhar, né, basta, digamos assim, abrir essa curva de 1 até 16, que foi feita a nova, tá? Que aí você vai ter isso daqui, ó, né? E aí você vai poder ver que no trecho 13, né, é onde o cursor, né, a haste, né, do seguidor, vai ter o maior percurso a seguir. Tá? Então, e também, né, quando ele estiver na até 3, o seguidor ou a haste aí do seguidor não vai ter movimento nenhum, ela vai estar em repouso. Então, por exemplo, de 1 até 3 pode ser a posição em que ocorra a queima, né, dos gases de combustão e dê tempo para o pistão chegar até o ponto morto inferior, certo? De 1 até 3. De 3 em diante, né, a válvula começa a fazer a abertura, o pistão começa a subir e começa a expulsar os gases da combustão. Quando chegou lá em 13, né, a válvula está totalmente aberta e aí ela começa a fechar novamente, né, porque aí a outra válvula vai estar abrindo, permitindo a entrada, né, vai querer começar a abrir, né, para permitir a entrada da mistura gás-combustível para dentro da câmara e o processo dá seguimento lá para os 4 tempos lá do motor ciclo-Otto. Tá? Então, esse é um método de fazer, tá? Um jeito aí de bolar um perfil de câmbio.
não é o mais comum, tá? O mais comum vocês vão pesquisar e vocês vão ver como é que é feito lá o memorialzinho de cálculo, tá? Aplicações para esses caras, né? Então, em geral, né? Máquinas do tipo operatrizes, tá? Mas hoje a gente já tem muita coisa, né? Quase tudo, né? Com sensor, com motor de passo, né? Com servomotor, tá? Que já faz aí boa parte desses movimentos, né? Mas tem aplicação ainda para câmbio. Máquinas do segmento têxtil, tá? Equipamentos automáticos para fazer embalagem, né, embalar produtos, né, armas automáticas, tá? Existem alguns modelos que têm sistemas assim, pode ser encontrados em máquinas térmicas, tá? Por exemplo, né, comando de válvula, e não necessariamente de máquinas térmicas, né, de motores a combustão, né, mas outro tipo de máquina, né, que trabalha aí com movimento aí de abertura e fechamento de algum componente, alguma parte do equipamento, tá? Então, as camis são encontradas aí em diversos lugares aí, tá certo? Então, agora vem a missão, né? Então, vamos deixar registrada aqui a missão de vocês, tá? O que que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer um trabalho. Oh, caramba. Deixa eu botar aqui em caixa alta aqui. Trabalho para a M3. Deixa eu puxar ele para cá. Vocês vão fazer em dupla. Oh, droga. Em dupla ou individual. Ok? Elaborar memorial de cálculo para camis em sistemas. Aí agora, né, para quem gosta, né? Automotivos. Tá? Então, missão de vocês aí, tá? Em dupla ou individual, tá? Vocês vão pesquisar, né, quais são ou qual é o tipo, né, de câmbio utilizado. Ah, é de tambor? Não, a gente já viu, né? Ah, não é de tambor. Ah, não é de quadro circular, não é de quadro triangular. Não, não é, né? Você já viu qual que é. Então você vai ver lá o tipo de câmbio, certo? Utilizada em sistema automotivo, né? E aí, a partir dele, você vai verificar, né, quais são, né, as formulações que a gente usa para fazer o perfil dessa câmera aparecer. Tá? É um memorial de cálculo, né, como se você estivesse escrevendo uma para cálculo de câmbio, certo? Então, você vai botar lá as condições, o que, que você precisa, né, a formulação. Precisa botar exemplo? Não. Tá? É só montar, elaborar, né, um método para se fazer o cálculo desse modelo de câmbio aí. E aí você pode fazer isso em Word, pode fazer, né, fazer o arquivo em PDF, ou fazer estilo PowerPoint, tá? Aí fica a teu critério, tá? Então, em dupla ou individual, tá? Para você mandar isso daí até, vamos botar uma data aqui, até, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário aqui para a gente não se perder aqui. Até dia 2/7.
via material didático, intranet. Tá? Então, vocês têm um bom tempo aí para pesquisar e para trabalhar, tá? E para mandar até o dia 2/7, via material didático lá na intranet, esse memorial de cálculo aí, tá? Em dupla ou individual. Cara, eu tenho que fechar as notas de vocês lá, tá? Mas vocês entregarem isso daí, já vai estar pronto lá, tá? Tem que me organizar aqui e encerrar esses diários aí de vocês aí, tá? Mas fiquem tranquilos, né? O importante é vocês não me deixar, né, devendo nenhuma avaliação, tá? Senão daí aí complica, aí eu não consigo fazer nada, tá? Se não entregar, aí não tenho o que fazer, ok? Beleza? Entenderam o trabalho? Tranquilo? Não é pouca coisa, tá? Vocês vão ver aí que é bastante extenso, tá? Se vocês pegarem o livro do Norton aí, vocês vão ver. É um senhor capítulo que tem lá para fazer, tá? Mas tem tempo, estudem, leiam com calma, tá? Vocês vão ver que é bastante coisinha, bastante detalhezinho, mas vocês conseguem fazer com esse tempo todo aí em dupla aí tranquilamente, tá? Façam bem organizado. É o que vocês vão precisar para fazer um projeto. Assim, ó. Vamos lá, vamos com calma. Lá na bibliografia, tá, nos livros que vocês vão encontrar, vocês vão achar as deduções de tudo para chegar nas formulações, né? Que é o que a gente sempre faz, né? Você faz as deduções, né? Faz as demonstrações lá e chega nas formulações para serem utilizadas, certo? Você vai precisar fazer, mostrar dedução? Não. É o que eu falei, é um memorial de cálculo. Você vai apresentar as formulações, tá? Gráficos, tabelas e assim por diante, tá? Para quando você precisar fazer um projeto desse tipo de elemento, tá? Você pega lá a informação, né? O início lá, ó, tem que fazer para tal condição, beleza? Então você tem uns parâmetros iniciais, aí tem a metodologia de cálculo, né? E aí não te interessa como é que foram obtidas as fórmulas, mas vocês vão ver como foram obtidas. Então, mas no trabalho você não vai fazer as deduções, tá? Nenhuma. Você vai direto para as formulações, para as tabelas, para os gráficos e vai explicar, né, como é que você faz a resolução. Coloca a tabela, diz quem é cada variável, de onde é que elas vêm, mostra lá o gráfico, mostra a tabela, né? E dá o caminho para o cara fazer o projeto de uma CAMI, tá? Então, não vai elaborar, né, nada, não vai deduzir, tá? Nada, tá? Isso tá lá no livro. No memorial de cálculo a gente não faz isso, tá? Você vai fazer o projeto, você já vai fazer o cálculo direto, substituição dos valores nas fórmulas, obtenção dos dados nos gráficos, obtenção dos dados nas tabelas e vai montar esse memorial de cálculo aí, tá? Ok? Entendido? Aí, no caso, nesse memorial, a gente não vai usar valores para construir um, no caso. Deixa eu... Não, vocês não vão fazer também, tá? Vocês não vão fazer dedução e também não vão fazer demonstração. Vocês vão só... Travou? Vocês não vão fazer dedução, tá? No memorial de cálculo a gente não faz dedução, e no memorial de cálculo, nesse caso, vocês não vão fazer demonstração. Quando você for aplicar ele na prática, daí sim, aí a demonstração é o quê? A demonstração é o projeto do mecanismo, do dispositivo que você está fazendo. Aí você vai substituindo os valores para poder chegar, né, nos dados para daí fazer os desenhos, né, para elaborar os desenhos técnicos, né, com base nos valores que você vai encontrar. Mas você não vai desenhar nada porque você não tem nenhum dado inicial,
Você só vai montar a estrutura do memorial de cálculo, né, para daí um dia, né, se você for fazer um projeto desse elemento aí, você já tem um modelinho já a seguir, ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu não sei se todo mundo ainda tem lá o anotado, né? Deixa eu anotado aqui, vai que aparece alguma dúvida aí. Tá? Manda um WhatsApp aí para mim, aí, manda uma mensagem, tá? Se tiver algum problema. Às vezes acontece, o cara, não é? Professor, fiquei sozinho, ninguém quis fazer dupla comigo, né? E agora, né? Agora chora, né? Não, brincadeira. Precisar qualquer coisa, manda mensagem para mim aí, tá? Precisar tirar alguma dúvida aí, manda mensagem que a gente vai se falando, tá? Semana que vem é a semana acadêmica, tá? Sempre dou o mesmo recado. Assistam a maior quantidade de bancas possíveis, porque você vai ter que fazer o TCC, senão você não vai se graduar em engenharia mecânica, tá? E o TCC sempre é a tarefa mais difícil, não só da mecânica, não só da civil, mas de todos os cursos, da civil, da mecânica, da elétrica, da produção, da naval, da química, da ambiental e assim por diante, tá? Nas engenharias a gente sofre do terrível mal de não ler, né? Então, como o TCC é um trabalho que boa parte dele é escrito, né? Só escreve quem lê muito, né? Quem lê muito escreve um pouquinho, quem não lê nada não escreve nada, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Se você não tem o hábito da leitura, você precisa desenvolver. E isso é bom, porque é uma coisa que você pode desenvolver, tá? Só, logicamente, se você quiser, e aí você tem que querer, caso contrário, tua vida vai ser mais difícil. Então, quem não lê nada, né, faça-se a pergunta agora, né? Faça para você mesmo, né? Quantos livros você leu até agora esse ano? Tá? Se a resposta for nenhum, cara, tu vai ter problema sério se tu continuar desse jeito. Então, pegue qualquer coisa para ler, não necessariamente livro de engenharia. Aliás, os de engenharia são os piores para você ler, né? Que é pouca leitura, muito número e ainda pega um livro com tradução mal feita e vira um inferno, né? Pegue livro de literatura, pegue livro de história, pegue livro de ciências políticas, pegue livro de economia, pegue esses livros aí e vá ler, tá? Vá ler para você ter poder de argumentação, para você desenvolver, né, aquilo que a gente chama de dialética, né, que é a discussão de ideias, né? O cara chega em público e não consegue se expressar, tem um problema de oratória aí, né? O cara não sabe falar, o cara quer dar aula, mas não sabe se expressar, um problema de oratória, né? O cara quer expressar uma ideia no papel, quer colocar, quer discutir uma dialética, o cara tem que ter, né, discussão de ideias, né? Alguém quer interpelar ele sobre um determinado assunto, sobre alguma coisa, tem que ter essa discussão, tem que ter essa argumentação. Só vai ter isso, cara, se tu ler. Se tu não lê nada, infelizmente, tu vai ter que aceitar tudo que vier na tua frente, que vierem te falar, né? E aí tu não sabe se é verdade, se é mentira, né? Ah, o cara falou. Bom, como eu não entendo, eu vou ficar quieto, porque eu vou dizer o quê, né? Ah, eu não concordo. Ah, mas tu não concorda por quê? Onde é que tu viu que não é assim, né? Como é que tu sabe que não é assim, né? Entendeu? Então, tem que ler, tem que... Para quem não tem desenvolvido essa habilidade, né, de se expressar, de escrever, tá? Só lendo tu resolve isso, cara. Só lendo, tá? Então, pega lá os livros lá de literatura, pega lá Nárnia lá para ler, né? Começa a ler aquilo lá, cara. Começa a ler e tu vai ver que tu vai, à medida que tu vai passando de um livro para o outro, cara,
tu vai cada vez melhorando mais o teu poder de argumentação, a forma como você expressa as tuas ideias no papel vai cada vez melhorando mais, tá? Tua organização mental e a tua organização escrita vai ficando cada vez melhor, tá? E aí a tua vida vai ficando mais fácil, tá? Você vai conseguindo se virar de uma forma melhor aí no teu cotidiano, ok? Beleza? Então, assistam as apresentações de TCC aí da semana acadêmica. Não só da mecânica, tá? Vejam lá da civil, da produção, da ambiental, porque às vezes os caras têm temas lá que dizem respeito à mecânica também, tá? Eles vão mandar isso daí por e-mail para vocês, se já não mandaram, tá? Que hoje é quinta-feira, tá? Vejam na caixa de e-mail de vocês aí a programação da semana acadêmica lá, que vai ter os links lá para vocês assistirem as bancas, tá? Ok? Então, é isso, pessoal. Agora, encerrando aí a nossa disciplina, tá? Deixo um forte abraço novamente para todos vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Continuem aí no mesmo ritmo, tá? Se cuidem aí, cuidem da família de vocês, cuidem de quem vocês gostam. Semestre que vem tá tudo certo para a gente voltar nas aulas presenciais, então, como vocês foram da primeira turma minha de mecanismos, né? A primeira turma que eu digo, a primeira vez que vocês têm aula comigo é na disciplina de mecanismos, né? Então vocês vão ter lá presencialmente aula de elementos de máquinas comigo, vão ter aula presencial de manutenção, vão ter aula presencial de máquinas de fluxo, né? E mais alguma outra disciplina aí que de repente venha aparecer, me peçam aí para mim ministrar, tá? Então a gente vai ter ainda um tempo aí pela frente para discutir e falar sobre, né, a nossa vida aí de engenheiro aí, tá bom? Então é isso, tá? Forte abraço, acompanhe a semana acadêmica e qualquer coisa manda mensagem para mim aí, tá bom? Um abraço a todos, um bom resto de semana, bom final de semana e até a próxima oportunidade aí. Tchau!